A encruzilhada, para nós, ela é um encontro energético, né? Mas isso A é gente importante a gente costuma falar, né? dizer que a encruzilhada para a gente é para onde a gente sempre tem que retornar, não a encruzilhada física, essa que a gente vê na rua, né? Que é um exemplo da encruzilhada. O colocar o famoso despacho ali nada mais é do que você chegar aí de encontro a essas energias que chegam ali, onde tem esse campo energético e as pessoas fazem os seus agrados. É lógico que o que a gente encontra hoje, colocado como despacho, não é o ideal, não é o que é uma luta, inclusive, para nós que Sim. somos, que valorizamos o meio ambiente. Então, Você diz não é o ideal não é o por... ideal a forma como vem se apresentando. A gente deixa na natureza aquilo que a própria natureza consegue degradar, sem que faça mal a ela. O que é degradar? O passarinho vai comer alguma coisa, um milho, uma farinha, que você coloque ali. A forma como hoje a gente utiliza essa encruzilhada, e eu acho que é isso que A Sofia a perguntou. ouvinte quis colocar, não é a forma ideal da gente estar realizando essas entregas. As entregas na natureza, elas são bem-vindas, mas não da forma pejorativa que a gente chama de macumba ou da forma que hoje fazem essas entregas, né? E existe para o povo afrocentrado, o religioso do candomblé hoje, ele tem que ter um cuidado muito maior com a natureza, que para nós é a nossa fonte de energia, né? O orixá para nós é a natureza viva. A gente encontra vida no reino animal, mineral e vegetal. Ali para nós é o orixá vivo o tempo todo. Então, estar nessas encruzilhadas, a gente encontra na encruzilhada o local para estar fazendo, sim, alguns agrados, uma forma de estar chegando a uma energia maior, mas não da forma como a gente encontra hoje. Né? E assim, ressaltando tudo que a Ked falou, né? A gente deixa até uma mensagem aqui, né, para todos os nossos irmãos adeptos da religião de matriz, que seja do candomblé, que seja da umbanda, que seja do batuque, que seja do tambor de mina, que seja de qual for, né? Vamos procurar, como a Iked mesmo disse, preservar a nossa natureza, entregar as nossas oferendas nas folhas. Nós temos a folha de mamona, nós temos a folha de bananeira, né? Eu até mesmo no meu Instagram eu ensino como fazer. Tem vários posts, várias fotos, né, e várias entregas também de rituais que nós fazemos na natureza, ensinando as pessoas a ter um pouco mais de consciência sobre isso, porque como a Iked disse, a natureza, ela é a nossa fonte de conexão com o nosso sagrado. Então, que nós não possamos poluir as nossas encruzilhadas, que nós não possamos nossos poluir rios, as nossas matas. os nossos, Verdade, né? nossos Porque se a gente rios, pensar os na nossos quantidade, mares, né, que isso é feito, né? Sim, ó, essa imagem, ela mostra um dia de preparação de ritualística na minha casa. Cada elemento desse vai ser usado num rito diferente, né? E quando a gente faz tudo em casa, quando tem que ir à natureza, a gente vai, mas na natureza a gente só deixa o que realmente a natureza vai absorver, né? Então, enquanto está no terreiro, a gente usa as tigelas de louça, a gente utiliza o alguidar, né, que são as louças de barro, a gente utiliza vegetais, frutas, mas quando a gente vai entregar para a finalidade, dar fim ao rito que está se encaminhando, ao que a gente chama de ebó hoje, nada disso a gente deixa. Nada fica. Na nossa casa, nada fica. Na minha casa legal. também, né? Nos nossos Nada descendentes também, nada fica, nada que, na realidade, esses objetos que estão ali, né? Tanto de louça quanto de barro, eles são reutilizáveis dentro da Sim. casa de candomblé, Pois né? é. Dentro do axé. Isso é ótimo. E aí, tudo que nós devolvemos à natureza é sem
sem a louça e sem o barro, até porque a gente reutiliza ele E na quando eu nossa encontro, rituais. se eu tô passando na rua, eu encontro, eu recolho. Eu também recolho. Eu levo, eu lavo e vou utilizar dentro Lá da o minha axé casa. tá cheio. Eu falei, gente, que Olha que maravilha. incrível Tem isso. marajoara, tem Maravilhoso tudo. isso. Porque o que era para ser entregue já foi entregue. Sim. A energia foi evocada no momento que a gente estava ritualizando os Uhum. ebós. Então, a gente parte do princípio que depois que foi entregue, já foi. Uhum. Ué, A finalidade fato. já foi. Incrível, E a isso gente recolhe, não tinha pensado sobre isso. eu recolho por consciência, eu recolho porque vai me economizar financeiramente, eu não vou precisar comprar outra, eu vou. Não, e não tem aumentando as desperdício. coisas. Queria não encontrar, mas infelizmente hoje a gente Isso. ainda encontra. E tem, assim, de uma certa forma, Aqui, ó, Quando- isso aqui tá tem sempre. É, Aqui atrás. Vou passar por eu aí. recolho tudo. Recolho. Aí as pessoas falam, meu Deus, não, vamos lavar, fica tudo novinho, vamos reaproveitar. E tudo que lá em casa também vai, até os ebós, vai tudo nas folhas, né? E O de uma certo certa- o seria a certo- pessoa que vem, por exemplo, ela vem aqui, tá? Digamos assim, nessa encruzilhada aqui próxima, ela vem, aí ela vai arriar, né? Ali se chama, né? E aí ela coloca e faz tudo e depois ela tiraria e deixaria só a parte. Na Você realidade, pode volta. pegar a louça, né, o Forrar barro, forrar com com uma folha. folha, colocar o que você tem para colocar ali, o agrado, Ah, né? E você coloca. você tira desse É, alguidar e ali deixa- e coloca. e deixa ali. você faz A a, bebida- folha, você faz a folha como se você forra, como se fosse uma Uma conchinha, conchinha. uma por cima da outra, porque quando você retirar, ela vai formar de fato ali Perfeito. O como se agrado. fosse um recipiente mesmo, ela se Sim. forma. Ou então você pode pegar palitinho de dente e ir cruzando as folhas, né? Eu ensino a fazer isso com folha de bananeira, né? Uhum. Ou então eu costuro todas as folhas com linha biodegradável, eu costuro as folhas e faço aqueles presentes. Que Quando ótimo. eu vou, exatamente, para poder A entregar. bebida, você não precisa deixar a garrafa. garrafa. A essência não tá na garrafa, tá no é. líquido. Então você pode Tá no derramar ritual que e você vai derramar. usar a executar garrafa. ali. Nossa senhora, me deu uma nova luz agora. Não, e outra coisa, as comidas, né, no ritual, a gente não deixa só na natureza, a gente também está agradando o Onile, né? O que é Onile, para quem não sabe? Onile é a terra, é o que a gente pisa, né? Nós agradamos Onile para que Onile jamais nos engula antes do tempo, ou seja, que a gente nunca vá antes da hora. Então, quando a gente joga um alimento, primeiro a gente joga o hominho, a água para apaziguar a terra, e ali a gente coloca as nossas oferendas ou deixa ali o resíduo dos nossos rituais, né, o que a nossa Ebé não consumiu ali, e a gente deixa ali para os animais se alimentar. Se for no rio, a gente deixa para alimentar os peixes, né? A gente deixa se for na praia, a gente Tudo vai deixa se para alimentar. retransferindo, né? Sim. Tudo vai se multiplicando. E outra coisa, quando a gente alimenta os animais, a gente está fazendo com que as nossas oferendas, né, as nossas ritualísticas, ela de uma certa forma, para nós que acreditamos na força da natureza, é que aquela comida, aquele adimum, né, ele está sendo levado, ele está alimentando o animal, então ele está sendo potencializado não só no que foi feito na ritualística dentro das nossas casas ou também fora das nossas casas, mas a gente está, de uma certa forma, alimentando a natureza, Sem né? dúvida. Fortificando ainda mais a nossa fé para com os nossos ancestrais, Sim. né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência também, Claro. porque eu não vou alimentar só o peixe se eu deixar um homolocum bem bonito para o Oxum na folha ali, eu vou alimentar os peixes, logo mais pode vir um cachorro, logo mais pode vir um outro animal da natureza e comer aquela comida, né? Logo mais vai vir pássaros se alimentar. Então, dessa forma, a gente entende que nós estamos criando cada vez mais vínculo, né? Entendendo que aquele agrado, ele foi não só aceito pela nossa divindade que a gente está ofertando naquele momento, mas também a gente está alimentando na realidade, os integrantes da natureza, que Me são os veio agora animais. a lembrança de quando você vê que você vai fazer aquelas oferendas no mar, por exemplo, que você joga um barco ali com uma opção de coisa. Aquilo ali, então, é uma coisa que não Assim, não é o ideal, né? Assim, nada contra, Nada assim, contra. quem faz, mas a gente educa. Hoje já tem barquinhos biodegradáveis, hoje Ah, você isso já é. tem uma forma, porque Iemonjá, a nossa deidade das águas, ela
vai querer realmente, será? Um espelhinho? Ela vai querer que o mar dela esteja poluído? Não Ela é? vai querer Gente, me aquele parece frasco bastante de óbvio. perfume Você de vai Aquilo, agradar o né? Oxum, você vai poluir o rio, a O cachoeira de Oxum. Então é mais consciência, o que a gente pede assim, mais Sabe. consciência, mais entendimento, mais estudo Sim. afrocentrado de como você realmente chega. Agora, isso chegou ao a orixá. ter essa, digamos assim, essa forma de fazer sem pensar nisso? Veio de onde? Porque, assim, se a gente for lá para trás mesmo, eu acredito que como a gente já não tinha ruas e tal, a coisa era mais já dentro da natureza, que eu acredito que lá no passado era feito dessa maneira. Mas Até aí, que ponto começou, então, a se industrializar, assim, no os momento em rituais? que a gente vai criando metrópoles, né? É. No momento em que você vai criando cidades, bairros, eu acho que isso vem com a própria humanidade, né? E Com o avanço da é, humanidade em si. Sim, É a prova total de que o ritual não tem nada a ver com a Não. forma que E ele é aí, feito ali, né? eu vou pontuar algo muito importante nisso, né? Que é a questão da colonização e também do comercialismo, Sim. né? O comercialismo viu, de uma certa forma, um ponto ali das questões afro, né? Nas religiões afro, deles poderem comercializar, né? O barro, a louça, a serem vendidos. Porque antigamente tudo era feito no barro, na cabaça e nas folhas. Então, nós temos uma grande influência da economia, da questão comercial muito grande. E isso vem também da questão da colonização, porque a gente pode ter, só para ressaltar, né, é que a louça, ela vem de uma origem europeia. Por que nós utilizamos a louça se ela não faz parte do nosso corpo? É, totalmente Foi a influência adaptada da aqui. colonização. Não, foi adaptada por conta da colonização, né? Nós entendemos isso. Então, por isso que hoje o comércio que gera ao redor, né, da religiosidade afro, ele cresce cada vez mais no mercado justamente por isso, né? Porque nem todo mundo quer ter na realidade, o trabalho de fazer uma ceia de folha para cada divindade que vai ser agradada. Né? Dá trabalho. Dá trabalho, e tudo que dá trabalho esquenta a nossa cabeça, e tudo que esquenta a nossa cabeça a gente não quer, a gente já vem de funções, né, que vem cansativo. Então, assim, você tem uma pessoa para você ensinar, para preparar aquilo ali, mas eu ainda sou aquela pessoa que eu faço questão de parar com os meus filhos um dia e ensiná-los a isso, né, e falar, olha, a consciência, até porque nós estamos num momento do mundo e da nossa mãe terra que ela está pedindo socorro, né? Se a gente também não se conscientizar da questão da sustentabilidade, da gente não se incluir, sendo uma religião que cultua a natureza, que preserva a natureza, né? Além da gente sofrer o preconceito que a gente sofre, né? Vai falar assim, nossa, você cultua a natureza e você suja a natureza? Isso é contraditório, você concorda comigo? Né? É incoerente isso aí. Então, assim, a gente levar para as casas de axés, a gente levar para palestras, levar para onde a gente for, essa conscientização da sustentabilidade, ela é muito importante. Então, assim, eu deixo assim para os meus irmãos, digo, cada vez mais que puder fazer tudo mais sustentável, faça, né, Ked? Porque a gente tem que manter, né? A gente já vem perdendo um pouco da nossa natureza. Né? A gente eu ainda já vejo que vai entrar um novo comércio daqui a pouco de fazer todas essas bacias biodegradáveis e tal. Já tem. Mas, meu querido, já tem biodegradável, já tem alguidar biodegradável. Eu só não sei mais ou menos citar. O custo é que ainda é alto. Claro. Eu só não sei mais ou menos citar de onde eles vêm, mas eu vi um vídeo recentemente de uma proposta bem bacana, sabe? De pessoas que são da religião afro, falando sobre a sustentabilidade e eles falando sobre o alguidar, né? Fazendo toda essa conscientização
inovação que nós estamos levando, né? Uhum. E Legal. mostrando o trabalho deles, que é de reciclável, que é biodegradável. Então, Maravilhoso. assim, eu acho sensacional. É mais caro? É. Ou você faz as coisas nas folhas. Eu prefiro fazer tudo fresquinho nas folhas Muito bom. e que assim seja... Isso talvez fosse até um novo mercado, né? De pessoas que pudessem estar Exatamente. trabalhando como a gente tem aí as rendeiras, né? Sim. Que preparam aquela coisa tão artesanal e tão linda que a gente tem hoje em dia. Por que não ter um grupo de Sim. fazedores desses recipientes, dessas, como você faz, assim, né? Sim, que eu naturalmente, trouxe aquilo, que dá tivesse. trabalho aquilo ali. Então, nem todo mundo... Mas pode-se iniciar Sim. um tremendo comércio que seja Sim. ecológico e que, conforme vai escalando, isso acaba ficando mais barato também, né? Porque é Sim. tudo escala, né? Conforme a coisa vai escalando, tudo Conforme começa a gente ficar vai mais... tendo uma demanda maior, mais a gente vai tendo um preço mais acessível. Né? Porque exatamente. aquele comerciante, aquele sistema vai entendendo que tem uma demanda. Né? Aí, se aumentar demais, as pessoas não vão comprar. Uhum. Entendeu? Então, a gente eu prefiro ficar na folha. Bora Mas montar uma escola dessa? vamos! Bora.